amigos, meus irmãos, voltamos falando dessa passagem edificante sobre José e nós vamos continuar servindo a Deus, devemos continuar servindo a Deus. Nós paramos aqui que o copeiro, ele esqueceu de José e saiba que Deus jamais esquece de nós, jamais Deus esquece de nós. Então, passado depois, aqui no 41, José interpreta os sonhos de Faraó. Aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, o Faraó sonhou e ele teve aquele sonho. Não vamos ler o sonho não, para não ficar muito extenso a mensagem. Então o copeiro mor esqueceu de José, o copeiro, e diz aqui que ao fim de 2 anos depois, o Faraó teve um sonho. E ele teve esse sonho que perturbou ele. Ele pensou, não, esse sonho tem alguma coisa, tem algum significado, não é um sonho simples assim. E ele teve os 2 sonhos, a mesma coisa, os sonhos falavam. E aqui no versículo 9, olha só. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação dos seus sonhos sonhamos. E estava ali conosco um mancebo, um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes o sonho e ele interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito a mim. Assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, ou seja, ele voltou a servir ali a Faraó como copeiro. Ele voltou, ele era inocente. E ao outro, ou seja, o padeiro, o Senhor enforcou. Então o Faraó pensou, não, vamos mandar chamar esse homem então. Eu quero conversar com este homem. Pode mandar, aqui no 14. Então enviou o Faraó, chamou a José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou seus vestidos e veio a Faraó. Olha que coisa linda que aconteceu com José. Ele saiu da cova. Ele ali se preparou, ele mudou seus vestidos. Ele se barbeou, ele se preparou. E ele saiu dali. E ele não voltou mais para aquela cova, porque ele foi fiel a Deus. Então continue sendo fiel a Deus. Ali começava a se cumprir os sonhos de José. Olha tudo que ele passou. Então há momentos na nossa vida, circunstâncias que parecem teste, parece prova. Eu tenho que perseverar ali, eu tenho que lutar ali para ser fiel sempre a Deus. Então vamos continuando aqui. E José, ele interpretou o sonho de Faraó, porque ele falou que ele diz aqui no 16, Gênesis 41, versículo 16, o Faraó contou o sonho para José. José falou assim, ó, e respondeu José a Faraó dizendo, isso não está em mim, Faraó. Deus dará a resposta a Faraó. Olha, José jamais se glorificava. Isso é de mim, essa interpretação. Ele fala, isso não está em mim interpretar, mas é Deus que dá a interpretação. E Deus vai dar a interpretação a você, Faraó. E aqui no 28, esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que Faraó foi que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Porquanto Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardem.
Assim será um mantimento para o provimento da terra, pois os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os servos. Olha que inteligência, que sabedoria de José. Ele falou o que ia acontecer, Deus deu a interpretação para José e Deus também falou, deu essas orientações, o que Faraó tinha que fazer. Olha que sabedoria, que era um homem de Deus mesmo, tinha o Espírito de Deus. Então essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e ele pensou, na onde nós vamos encontrar um homem como esse? Aonde eu vou encontrar um homem como esse? Aqui no continuando. Então disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai, assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a tua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. No 46. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante de Faraó. E ele foi ali honrado. Deus fez José se tornar governador do Egito. Ou seja, ele era abaixo do Faraó só. Ou seja, ele subiu num grau ali elevadíssimo. Deus destacou a vida de José, porque ele foi fiel. Então vale a pena ser fiel a Deus. Não importa as circunstâncias que se levantam contra nós. Não importa, vamos ser fiéis. Deus tem promessa para nos honrar sim, e tem a cada um. Mas o cumprimento da promessa é longo, muitas vezes, e demorado. Nós pensamos, não que é demorado, mas na verdade não é demorado. Tem que ser por etapas, por degraus, e nesse tempo tem que ter paciência e perseverança em servir a Deus, sem importar o que nós estejamos passando. Não estou bem hoje, mas continuo servindo a Deus. Quanto mais sou fiel, mais aborrecimento vem. Mas mesmo assim, você continua sendo fiel a Deus. Esqueceram de você, mas mesmo assim, você não importa se esqueceram de você. Você não quer reconhecimento de homens, você quer ser reconhecido por Deus. Mas mesmo, e você continua servindo a Deus, você continua sendo fiel, continua servindo a Deus. E você vai ser honrado por Ele, com certeza. Então não se importe, não se preocupe com as circunstâncias. Olha o que aconteceu com José. Diz ali, Deus estava com José. Por quê? Porque José estava com Deus. Andarmos com Deus, Deus vai estar junto conosco também. Jamais o José ele pensou de abandonar a Deus. O José ele sempre foi fiel a Deus e Deus o honrou. E ali se cumpriu, estava ali começando a se cumprir o sonho de José. Olha que bênção, glória a Deus por isso. Então vamos ser fiéis. Esta palavra é para edificar a sua vida, para edificar a sua fé, te fortalecer mais em Deus. Não importa o que você está passando, continue sendo fiel a Deus. No nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, edifique a sua fé para a glória de Deus. Deus abençoe.